Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. 15 de outubro, dia histórico com a reabertura da Ponte da Amizade após 7 meses fechada. A CIF comemora a reabertura para o desenvolvimento e crescimento de Foz do Iguaçu. Presidente do Codefós ressalta otimismo na retomada econômica para turismo e negócios na fronteira. 15 de outubro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre a edição dessa quinta-feira falando da reabertura da Ponte da Amizade. Depois de 7 meses fechada, os presidentes do Brasil e Paraguai autorizaram a reabertura, seguindo alguns procedimentos. A pandemia do novo coronavírus mexeu com a região fronteiriça, já que a ponte que liga Foz do Iguaçu à Cidade do Leste foi fechada como uma das medidas no enfrentamento à proliferação da doença. Durante esse período, vários protestos foram realizados pedindo a reabertura. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez debateram sobre a situação por diversas vezes. A fronteira entre o Brasil e Paraguai é a mais movimentada do país. E hoje, depois de 7 meses, o acordo dos dois países foi acertado para a abertura da ponte. Às 5 da manhã, o tráfego de veículos foi liberado e assim deu início à retomada da economia em ambas cidades. Lojas do país vizinho já receberam compristas e o movimento foi grande nas primeiras horas do dia. Mas seguindo a ordem do decreto, às 2 horas da tarde o acesso foi bloqueado pelas autoridades do Paraguai. Ou seja, quem está do lado brasileiro só poderá entrar na cidade vizinha amanhã de madrugada. Mas quem está no Paraguai ainda pode retornar a Foz do Iguaçu. Essas novas regras valem para os próximos 15 dias. Depois disso, o governo paraguaio irá avaliar os impactos da reabertura para decidir se reabre totalmente o tráfego terrestre sem restrições de horário. Uma das entidades que celebrou a reabertura da Ponte da Amizade nesta quinta-feira foi a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF. O presidente, Dr. Faisal Ismail, destacou o otimismo com a retomada econômica, o crescimento e desenvolvimento da cidade, que foi afetado após 7 meses de fechamento da ponte. Presidente da ACIF, Dr. Faisal Ismail, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a sua presença no DC Notícias Web para repercutir essa abertura ou reabertura da Ponte da Amizade e essa retomada econômica tão necessária. Obrigado, doutor. Obrigado, Luciano. Obrigado ao DC Notícias também por estar envolvido nesse assunto de fronteira nosso que é tão importante. Presidente, então vamos falar dessa importância, o que significa essa reabertura da Ponte da Amizade quando a gente fala em retomada econômica. Falando de uma região trinacional, né? A Ponte da Amizade ela é geograficamente uma ponte, né? Nós temos ali impactos diretos com mais de 15 mil pessoas brasileiros que trabalham ali no microcentro, né? Várias pessoas que vivem entre Brasil e Paraguai, famílias que estão lá, a parte aqui, e essa reabertura reaproxima as pessoas e garante emprego e renda, né? Trazendo isso uma leve estabilidade social no primeiro momento, e que isso vai gradativamente, igual o comércio também de Foz do Iguaçu, ele vem se recuperando, ainda não voltou na sua totalidade. Nós somos codependentes da fronteira Paraguai e Argentina em grande parte das vendas no nosso varejo, no nosso atacado. Presidente, esse era um anseio grande da cidade, da sociedade, não apenas do comércio, mas também dos trabalhadores que tanto necessitam sobreviver depois dessa pandemia toda, né, presidente? Sim, assim, o problema social no Paraguai impacta diretamente a gente, né? E a angústia, né, de não poder trabalhar, de ter assim, milhares de empresas fechadas, é muito ruim para todo mundo. E nós estamos falando de 210 dias fechado ou mais, né? Imagina uma empresa sem ter venda diária durante esse período todo. É quase inconcebível, né? A gente imaginar que alguém consiga sustentar uma operação comercial com tanto tempo sem vender, né? Mas o povo do Paraguai ele é corajoso, os comerciantes são fortes,
eles vão, assim, dar a volta por cima. Muita gente, infelizmente, fechou o seu negócio, vai ter que se readaptar, vai ter que se reinventar em outro setor, mas seguimos em frente, a ponte está aberta, o desejo da nossa sociedade inteira, da região internacional, não só de uma ou duas entidades, e sim de todas as entidades que se envolveram para que isso fosse acontecer, e também todas as autoridades, seja federal, estadual, municipal, que se envolveram para que esse processo acontecesse. Doutor, aqui do lado brasileiro, muitas empresas foram impactadas com esse fechamento da fronteira durante todos esses meses? Bastante, viu? Bastante empresas, porque imagina-se que o comércio de Foz do Iguaçu, 30% em média, ele é impactado por clientes paraguaios, né? E esse impacto não consegue voltar ao caixa. Então, a grande maioria das empresas, né, ele está com o seu caixa ali com 40%, 50%, 60% do faturamento que ele fazia lá em 2019, né? E essa adaptação, todos os empresários tiveram que se ajustar e muitas vezes amargando prejuízos mensais até a reabertura da ponte e isso voltar a girar. É uma roda que volta devagarzinho a girar, a Argentina deve abrir, a gente acredita que o mais breve possível também, para que a gente consiga voltar a uma normalidade e a gente consiga tocar em frente a vida. Sabemos que 2020 está sendo um ano muito difícil, e nós vamos entrar 2021 acelerando com o programa Acelera Foz, que está vindo com várias opções aí para a nossa cidade e região. Presidente, a gente não pode esquecer também um outro ponto muito importante dessa reabertura, é que os trabalhadores, muitos trabalhadores brasileiros, trabalhavam do lado paraguaio e muitos trabalhadores paraguaios trabalhavam aqui do lado brasileiro. Então essa retomada, essa reabertura é importantíssima, né? Realmente, né? Esse trânsito fronteiriço, ele é inevitável, né? É o nosso mundo real, né? Nós vivemos aqui, como o pessoal de Uruguaiana vive com uma fronteira, então as cidades de fronteira, as cidades elas têm que ter uma interpretação diferente em relação à parte legal, é uma coisa que tem que se discutir em relação à parte dos trabalhadores, né? Essa parte operacional. E isso para a gente é mão de obra corriqueira, né? O Paraguai estar aqui, o brasileiro estar lá trabalhando, é a nossa região. Presidente, outra questão importante é a questão sanitária. Eu acho que essa reabertura faz com que também a segurança, os cuidados também sejam priorizados para que a pandemia e os números de casos não aumentem, não é? O que não pode ter é o relaxamento, né? Isso todo mundo já sabe, nós estamos vendo aí uma segunda onda citada na Europa, né? Isso não é legal, nós temos que ser exemplar, o pessoal do comércio, das lojas, tem que ser exemplar no cuidado, tenha lá o seu álcool gel, todo mundo usando máscara, todo mundo tendo o espaço, né, para que a pessoa tenha um distanciamento, controlar a entrada de pessoas, né? É muito importante, né? Por mais que a gente já tenha, entre aspas, perdido o ano do negócio, nós temos que manter isso para que se sustente. E é nisso que a gente tem que se concentrar agora, cada um no seu espaço, com a sua responsabilidade. Todos nós somos vigilantes agora da saúde sanitária, seja Brasil, seja Paraguai. Presidente, para a gente encerrar, vamos falar de expectativa, até porque os pontos turísticos foram reabertos, os visitantes estão de volta, prova disso é o feriado dessa última semana, o feriadão, que com certeza recebeu muitos e muitos visitantes. Agora a Ponte da Amizade sendo reaberta. Qual é a expectativa para a retomada econômica mesmo aqui da fronteira? É mais ou menos isso, a gente já sabe que os eventos já estão liberados para um número pequeno, ele vai gradativamente voltando, né, conforme a estabilidade da pandemia vai acontecendo, esses eventos vão voltando. Já existem alguns eventos programados para final de novembro, pequenos e médios eventos, e Foz do Iguaçu é a cidade dos eventos, né? Então, eu vejo que nós vamos ter um final de ano bem tranquilo, movimentado, né? Não acredito que vai chegar a 100% igual ao ano passado, mas eu acredito que nós vamos ter, sim, uma ocupação muito boa nos hotéis, nossos hotéis são lindos, os espaços turísticos são invejáveis, né? E nós temos aí tudo que o mundo precisa para poder descansar a cabeça. Presidente da CIF, doutor Faisal Ismail, gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação no DC Notícias Web, repercutindo o que foi essa reabertura da Ponte da Amizade e, com certeza, torcendo para que essa retomada econômica aconteça o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado a vocês do DC. Sucesso a todos. A reabertura da Ponte da Amizade era bastante esperada na fronteira,
o presidente do CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, Mário Camargo, falou do entusiasmo pela retomada do turismo e negócios entre os dois países. Hoje o DC Notícias Web recebe o presidente do CODEFOS, Mário Camargo, para contar as novidades aqui da fronteira, principalmente pela reabertura da Ponte Internacional da Amizade. Presidente, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, André. É um prazer falar para você, para os seus ouvintes, para o DC, para toda essa amplitude que vocês alcançam, né? Que eu sei que a audiência de vocês é muito boa. Então, é um prazer imenso falar com você e te levar algumas novidades, dizer da nossa impressão sobre a abertura da ponte, qual foi a nossa sensação, e isso vai ser um prazer falar com você. Presidente, havia uma grande expectativa. Durante alguns meses, o Conselho de Desenvolvimento aqui de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, trabalhou, dialogou com as entidades para que essa reabertura ocorresse da melhor maneira possível. E, enfim, ocorreu essa abertura. Uma avaliação desse primeiro dia de Ponte Internacional da Amizade reaberta. Primeiro que, pelo ânimo das pessoas, é positiva, sem dúvida nenhuma. Nós tínhamos algum receio com relação à aglomeração que não aconteceu. Entende? Isso é ótimo. As pessoas se conscientizaram, foram indo aos poucos, não houve aglomeração, não houve tumulto, não houve fila, as pessoas todos nos carros, todos com máscara, álcool gel dentro dos carros, isso é o mais importante, entende? O CODEFOS trabalhou desde maio com a Câmara Técnica de Saúde, fazendo uma prospecção daquilo que seria a abertura e um protocolo para essa abertura. Essa era a nossa preocupação. Então, a gente se cuidou no tratamento, como seria para a aglomeração, inclusive as sugestões nossas, uma delas era justamente abrir para os fronteiriços e fazer uma abertura primeiro para os automóveis e veículos, depois entrar as pessoas a pé, entende? Então, isso aí foi aproveitado pelo governo paraguaio, nós encaminhamos para o governo municipal, encaminhamos para o governo estadual e para o governo federal brasileiro. E encaminhamos para a municipalidade de Cidade do Leste e para o governo federal do presidente Marito. Fizemos esse trabalho em conjunto com o CODELESTE e com a Câmara de Comércio. Então, foi um trabalho a 6 mãos, né, trocando sugestões, dando uma lapidada naquelas primeiras proposições. O doutor Walter Teixeira trabalhou muito, né, o doutor Alex também trabalhou bastante para que formássemos pelo menos alguma coisa que nos desse uma segurança da abertura. Porque o grande problema era abrir, e abrir como? Não é abrir de qualquer jeito, é abrir com toda a segurança, porque nós não podemos retroceder, André. Veja bem o que está acontecendo hoje na França, o que está acontecendo na Espanha. Está havendo um retrocesso, já começaram a fechar bares, a criar dificuldades de novo de locomoção, segurando as pessoas em casa. Isso nós não queremos que aconteça. Por isso, a gente cobra a responsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade para que a gente possa ir evoluindo nessa abertura. O senhor comentou um pouquinho antes da gente começar a gravação dessa entrevista que há um plantão na Ponte da Amizade para se acompanhar toda essa logística, é isso mesmo? Agora, com a abertura da ponte, veja bem, nós estávamos até hoje de dono da ponte, a logística era dona da ponte, porque não tinha movimento de veículos, então era só caminhões. Era caminhão daqui para lá, caminhão de lá para cá, caminhão vazio, caminhão carregado. Agora tivemos que fazer uma reestruturação nessa logística. Então, ontem saiu uma escala onde as cargas e os caminhões vazios, eles passarão daqui para lá, não vai mudar nada, continua saindo às 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. O que vai mudar é de lá para cá. Nós vamos ter um horário das 6 da tarde às 5:30 da manhã, onde vão passar caminhões de grãos, caminhões vazios e caminhões de carga geral. Esses caminhões de grãos, eles dentro de um projeto que chama-se Operação Noturna. Estava falando agora mesmo o chefe da unidade do Ministério da Agricultura aqui de Foz,
e marquei uma reunião com ele hoje ainda, porque a ideia é chegar com esses caminhões e eles saírem. Nós não podemos deixar esse caminhão dentro do Porto Seco. E está tendo alguns probleminhas que tem ficado o caminhão e daí tem horas que colapsa o porto, né? Não tem mais condições de receber carga do Paraguai. Hoje, por exemplo, tem mais de 800 caminhões do Paraguai para passar para cá. Provavelmente, a Receita vai autorizar passar 300, 350, porque não tem mais espaço no Porto Seco, entende? Então, esse é um grande desafio que nós temos, nós todos os operadores, de tentar achar uma solução, com todos os órgãos intervenientes. Ministério da Agricultura, a Receita Federal, a aduana paraguaia, o Senave paraguaio e os 2 portos secos do Paraguai e o Porto Seco de Foz do Iguaçu. Presidente, havia uma grande preocupação, claro, nos protocolos de segurança quanto à saúde dos moradores dos 2 países, dos visitantes que fazem essa travessia diariamente. Mas também havia uma grande preocupação quanto a essa retomada econômica para o Brasil e para o Paraguai. Nós estávamos entre a cruz e a espada, entende? Vamos priorizar o negócio, o comércio, porque também os comércios fechados, as pessoas também morrem, entende? Então, mas como é que nós vamos fazer isso? Esse é um grande desafio, entende? E nós estamos tratando com algo diferente, algo que não existe conhecimento, não existe uma referência para você dizer, não, o pessoal lá fez assim e deu certo. E são culturas diferentes também, entende? Não é um rio que nos divide, são 2 nações com culturas diferentes. Então, nós tínhamos que tratar essas culturas de uma forma harmônica, que não houvesse nenhum contratempo, né? E que não houvesse mal entendido. O que a gente se preocupou muito era justamente que as pessoas tivessem consciência, tá? De que nós, se abríssemos, e esse era o grande medo, abríssemos a fronteira, nós estávamos preparados aqui. A Foz do Iguaçu, e diga-se de passagem, o nosso prefeito, ele fez o dever de casa. Foram feitos leitos de UTI, disponibilizados leitos de UTI, aumentaram o número de leitos. Agora, o Paraguai não demonstrava isso com números. O Paraguai nunca nos trouxe os números concretos, entende? Então, o nosso medo era que no momento que você abrisse e houvesse uma maior infecção, esse pessoal viesse para Foz, se tratar aqui e poderia encher os nossos leitos de UTI, iria prejudicar o cidadão de Foz do Iguaçu que fosse necessitar disso, ou da 9ª região. Então, essa foi uma discussão que nós tivemos até recente, até para o Paraguai demonstrar quanto vocês têm de leitos de UTI e como vocês estão preparados para enfrentar se houver um aumento na contaminação, que necessariamente vai haver, porque essa contaminação tem pessoas que são sintomáticas e outras são assintomáticas. Tem pessoas que pegam e não acontece nada, tem outras que pegam e vão de repente parar numa UTI. Eu sou de um grupo de risco, então, de repente, se eu pegar, eu não parei um dia de trabalhar, desde o dia 26 de março, dia 16 de março, até hoje, eu não parei um dia de trabalhar. Claro, com todos os cuidados. Eu estou falando agora com você, sem máscara, porque eu estou na minha sala, estou sozinho, estou isolado. Mas eu sempre tive o cuidado, o álcool gel, máscara, meu escritório, todo mundo trabalha de máscara, álcool gel, fizemos escalas, né? Então, a gente tem que tomar as precauções. E era esse o temor que nós tínhamos. Mas, graças a Deus, pelo menos até o momento, as coisas estão indo muito bem, né? Houve uma consciência das pessoas, porque se imaginava que dizia, vai abrir a ponte e ia ser aquela aglomeração. Não houve nada disso, isso é maravilhoso. Eu acho que não tem nada que pague você olhar o trânsito na ponte, um trânsito tranquilo, sem aglomeração. Hoje eu vi umas entrevistas que fizeram as pessoas dentro do carro de máscara, dizendo estamos indo trabalhar. E eu ouvi hoje de manhã que já foram criados 10 mil empregos no Paraguai só com essa retomada, entende? Só com retomar, claro, os taxistas voltaram a trabalhar, os mototaxistas, as lojas, as maiores abriram. Então, com certeza,
mudou o ânimo de todo mundo, e fazia tempo que não chovia, o agronegócio também foi uma salvação. Eu acho que tudo está conspirando a favor. Vamos ver, temos que ter assim, o máximo cuidado para não relaxarmos nos procedimentos. Há um otimismo agora para Foz do Iguaçu na volta do turismo de compras? A compra é a cereja do bolo, né, do turista. O turista vem para cá, ele visita cataratas, ele visita Itaipu, ele visita o Parque das Aves, o museu, tal, mas ele sempre reserva um tempinho para fazer compra no Paraguai, para ir na gastronomia da Argentina, comprar um vinho na Argentina, comprar no duty free da Argentina. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um complemento. E outra coisa, com a cota de $500, é bem instigante fazer compra no Paraguai de repente, né? Mesmo com dólar a 5,50, ainda pode ser um bom negócio, entende? Então, unir o útil ao agradável. Sem dúvida nenhuma, o trade turístico tá muito eufórico, né? Existe, assim, a possibilidade de nós chegarmos no final do ano batendo todos os recordes de visitação na Itaipu, nas cataratas, os hotéis lotados, e voltarmos a ter uma vida normal e recuperar a economia, a saúde econômica das empresas de Foz do Iguaçu, que é isso que é muito importante, entende? Quando você tem um ambiente propício, isso tudo ajuda no teu ego, no teu interior, assim, você fica mais alegre. Hoje de manhã, acordei com chuva, 5 horas da manhã, mas que maravilha, né? A ponte está abrindo, só tinha notícia boa hoje de manhã, foi ótimo. Que assim seja, notícias boas, é isso que a gente gosta de ver, divulgar, principalmente num ano como esse, que não foi muito fácil, não é, presidente, mas que aos poucos está voltando, retomando a cidade e o crescimento e o desenvolvimento. Presidente do Codefós, Mário Camargo, foi um prazer bater esse papo com o senhor e falar dessas novidades. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Eu agradeço a oportunidade que você me deu e desejar para vocês, para o professor Fábio, para a professora Rosicléia, agradecer a oportunidade e abrir as portas da comunicação da UDC para que a gente possa fazer essa explanação e fazer esse contato com o seu público, que eu tenho certeza que é muito grande. Uma das atividades práticas dos acadêmicos da disciplina de web jornalismo do Centro Universitário UDC é produzir conteúdos para as mídias digitais. Confiram dos trabalhos da turma nesse vídeo que fala sobre as adaptações da educação de forma remota. Estamos há quase 7 meses em isolamento social e, com isso, os alunos tiveram que se adaptar à nova modalidade de aulas online. 2020 revolucionou o sistema de ensino e aprendizagem, não só no Brasil, mas como no mundo todo, com a modalidade de ensino EAD. Agora as crianças têm aula remota, então nós estamos aqui já com material separado para agilizar nossa aula de hoje. A professora mandou. Hoje nós vamos usar o caderno de português e ciências na apostila. Tudo separadinho, material à mão, para não estressar, para ficar mais fácil para minha netinha. E com o isolamento social, além dos pais e alunos, os professores também tiveram que se adaptar à nova modalidade de aulas online. Porque, de fato, a educação, no ano de 2020, ela chega no século XXI, a partir de toda a tecnologia, todas as novas plataformas, os novos recursos, aproximando o aluno do sistema de ensino. Tem dias que ela não quer aparecer no vídeo, então nós criamos uma estratégia. Colocamos a Cinderela na frente da tela e ela vai se soltando aos poucos, ela mesma retira a Cinderela. Oi, gente, estou aqui preparada mais para uma aula e eu gosto muito da online. Eu sei que um dia isso tudo vai passar. E DC Notícias Web fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Nós queremos parabenizar todos os professores que são pessoas muito especiais em nossas vidas, hoje pelo seu dia. Fica então com uma pequena homenagem do DC Notícias Web a todos os professores. Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão,
despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Mestre não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá de seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre é você, meu professor amigo, que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e a sua ternura. Eu serei sempre um discípulo na escola da vida. Obrigado, professor.